A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, mais uma vez aqui, ao qual o Senhor me concede a oportunidade de mais uma vez estar compartilhando da sua palavra, trazendo uma palavra de conhecimento, uma palavra de fortaleza, uma palavra de esperança, a palavra de Deus, que tem estado nesse propósito com o Senhor, de ser esse instrumento, de comunicação para ministrar a palavra de Deus, porque é certo que na correria do dia a dia, por muitas vezes nós não encontramos um tempo, assim para buscar o Senhor ou ler, mas a nós que temos essa responsabilidade, então eu mesmo me propus a isto, a esta obra, porque é um trabalho que fica registrado aí na rede social, então o acesso é fácil, então é uma palavra que talvez agora muitos não se identifiquem com ela, mas a palavra de Deus ela é viva, então ela não se perde no tempo, não importa o tempo que passa, porque um dia que quem ouvir, ela pode justamente ir de encontro àquele momento, àquela necessidade. Até eu mesmo aqui, ao qual o Senhor me concede a graça da palavra, eu posso chegar um tempo para frente e eu mesmo ouvir essa palavra e realmente ser a palavra ao qual o Senhor quer tratar naquele momento para comigo, Então eu louvo a Deus por essa graça bendita do Senhor sobre a minha vida. E assim eu compartilho com os meus amados irmãos e irmãs, a igreja do Senhor, e só peço encarecidamente que continue compartilhando, divulgando esse canal, para que mais vidas venham a chegar a Ele, que tenham a oportunidade também de ouvir a palavra do Senhor. E assim o Senhor há de recompensar a cada um. Amém? E hoje eu quero trazer uma palavra para os nossos corações, ao qual o Senhor me entregou, e assim vamos compartilhar da palavra de Deus, que está no livro do profeta Neemias, que nos diz assim a palavra do Senhor no seu capítulo 4. Vamos ler alguns versículos. Quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ficou furioso, se indignou muito e zombou dos judeus. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Será que vão reedificar o muro? Irão eles sacrificar? Acabarão a obra num só dia? Conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faze cair a vergonha deles sobre a sua cabeça e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Aleluia. Vamos ler até aqui e que a graça do Senhor, o seu Santo Espírito, conduza para falar a palavra dele com sabedoria, com unção, com graça, para que ela venha realmente ser dirigida aos corações e produzir o efeito, o resultado para o qual ela é ministrada neste momento. Amém? Então, aqui vemos um relato bíblico, de que, mais uma vez, encontra-se o povo de Deus numa situação difícil, encontra-se o povo de Deus, de uma certa forma, sem esperança, após ter saído de um longo tempo cativo numa terra estranha, ao qual o próprio Deus, para assim, de uma certa forma, disciplinar o seu povo, doutrinar o seu povo pela rebeldia,
pela desobediência, né? Pela até se afastar de Deus e procurar deuses estranhos. Então Deus determinou um tempo que esse povo haveria de passar um processo numa terra estranha, numa terra idólatra, né? Sendo cativo mais uma vez. Mas foi por um tempo determinado que o Senhor o fez. E nessa trajetória ao qual o império da Babilônia, que o Senhor levantou justamente para corrigir o seu povo, assim como tomou o seu povo como escravo, levando cativo para a Babilônia. E nesse período, na invasão, a cidade de Jerusalém foi toda destruída, né? Então foi algo assim realmente muito terrível que aconteceu. E após passar esse processo, esse tempo, o Senhor permitiu a sua liberdade, permitiu que eles voltassem para suas casas, aleluia, daqueles que saíram do cativeiro, daqueles que regressaram. E dá-se justamente este momento, meus queridos, que quando eles estavam regressando, eles se dirigiram para sua casa, para suas casas. Mas quando saíram, havia sido destruída. O invasor, ao qual tomou conta, destruiu na saída. Então, numa palavra mais simples, eles arrasaram com tudo, não ficou nada em pé. Então, quando eles estavam regressando, muitos também foram uns para um lado, outros para outro, e dá-se justamente um dos servos do Senhor chamado Neemias, que ele habitava, né, como servo no palácio do rei Artaxerxes. Então ele acabou se tornando um copeiro, né, uma pessoa muito próxima desse rei, que era muito querido, que era muito honrado, aleluia, naquele lugar, pela sua obediência, pela sua disciplina, pelo seu comportamento. E Deus assim o permitiu ele estar naquele lugar, porque nada é em vão. Deus nos leva para lugares que aparentemente para nós seja impossível, mas Deus, ele sempre tem o seu plano. E deu-se justamente, meus queridos, esse relato aqui de que o profeta Neemias ficou sabendo da libertação, de que muitos estavam voltando, mas ele não tinha um total conhecimento do que havia acontecido, como estava a situação presente de Jerusalém, porque ele passou a viver dentro de um palácio, então ele não saía. E nisso chegou pessoas conhecidos falando a ele como que estava, quando ele perguntou que muitos estavam voltando, mas a cidade estava destruída, as portas foram queimadas. De uma certa forma eles estavam desabrigados, não tinha lugar, não tinha moradia. E isso moveu o coração de Neemias. Moveu o coração de Neemias para que ele se dispusesse a fazer alguma coisa pelo seu povo. Neemias, ele estava dentro de um palácio, ele tinha de tudo o que ele queria, ele estava numa posição muito favorável, mas quando ele viu o sofrimento do seu povo, quando chegou a notícia de como estava, a sua alma doeu, o seu coração sangrou, aleluia, porque ele teve esse sentimento. E isso perdurou em sua alma, em seu coração, até que chegou um ponto que o rei, ele percebeu uma mudança no semblante de Neemias e veio e perguntou o que estava acontecendo, porque ele estava diferente, o seu comportamento estava diferente. E ele falou o que aconteceu e queria tão somente poder ir ajudar o seu povo. Aleluia. E assim deu-se
essa condição para que ele fosse, o rei permitiu com que ele fosse até o seu povo. Mas o que a palavra do Senhor quer trazer de ensinamento para a minha vida e para a sua vida, aleluia, vamos ver justamente na atitude de Neemias, aleluia. Vamos ver no comportamento de Neemias, meus queridos, porque não é fácil nós abrirmos mão da nossa vida para ajudar aquele que precisa. Não é fácil nós renunciarmos a nós em prol do benefício do nosso próximo. Muitas vezes nós falamos sim em fazer, mas muitas vezes é aquilo que realmente ainda é normal ao homem. Mas quando a cobrança vem além daquilo que nós podemos, o nosso sentimento do sofrimento do nosso próximo, e foi isso que Neemias fez. Foi esse sentimento que explodiu na alma de Neemias, que ele precisava fazer alguma coisa. Ele não poderia permitir que o seu povo ficasse daquela forma. E ele foi. E o Senhor o conduziu até lá. E aonde vamos chegar nesse texto aqui? Para que nós venhamos entender, meus queridos, que a nossa vida não é fácil. E muito mais difícil ainda é quando nós fazemos algo que é para o Senhor, nosso Deus. Quando nós nos propomos em fazer algo em prol de alguém, em prol de uma vida, em nome do Senhor Jesus. Quando nós nos dispomos em fazer a obra de Deus. Aleluia. Sempre vai vir pessoas para querer parar. Sempre vai se levantar pessoas para querer nos afrontar. Sempre vai aparecer pessoas para querer nos humilhar. Mas nós não podemos desfalecer do nosso propósito. Mas nós não podemos desfalecer, aleluia, se deixar vencer, nos intimidar pelas afrontas e acusações. Neemias foi. Para o homem só era algo impossível. Para uma pessoa apenas humano era algo impossível. Mas quando nós entramos com o Senhor, quando nós entramos, aleluia, na batalha, com Deus à frente, aleluia, Deus faz prevalecer. Talvez neste momento, muitos estão igual Neemias. Tenham olhado para a situação, receberam notícias que muitas vezes não são favoráveis, não são agradáveis, que entristece o coração, a alma, traz angústia. Mas qual será a nossa atitude diante desta situação? Qual será a nossa atitude? Aleluia. Neemias se propôs em ir, em fazer algo. Ele não se prendeu tão somente ao ambiente que ele estava, não. Mas ele sabia que ele teria que fazer algo, porque alguém precisava. E ele foi. Ele não olhou a situação e disse, não, então não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. Não, ele foi. Porque ele saberia que Deus estaria com ele e aquela situação iria mudar. Muitos não acreditaram. Aqueles que olharam ali, como eu falei, viram quando ele chegou para fazer o seu trabalho, trabalho que ele estava fazendo, que aquele povo estava fazendo, chegaram os zombadores, chegaram os incrédulos, chegaram aqueles que estavam rindo, que não estavam acreditando na reconstrução dos muros, na restauração daquele povo. Porque aos olhos do homem era impossível, meus amados.
Era impossível. E ainda num tempo tão hábil como foi essa reconstrução. Aleluia. Por isso que muitos, quando viram ele tomando essa iniciativa, aqueles que acreditaram na fé de Neemias, acreditaram, aleluia, no empenho de Neemias. Louvado seja Deus, acreditaram, deram as mãos no mesmo sonho, no mesmo propósito. Por isso que não podemos, aleluia, deixarmos alguém apenas sozinho numa obra. Quando alguém tem um sonho, um desejo, muitas vezes foi Deus que colocou no coração. Mas é necessário ter alguém também para ajudar. O desejo veio no coração de Neemias. Mas quando ele chegou lá, os que estavam em volta deram as mãos para ajudar Neemias. E muitas vezes nós não fazemos isso, meus queridos. Quantos Deus põe sonho, põe projetos, e muitas vezes nós mesmos frustramos os projetos. Quantas vezes nós não acreditamos. Quantas vezes nós paramos. Neemias não parou. Ainda com toda a afronta que ele recebia. Ainda com tudo que falavam, Neemias continuou acreditando no seu projeto. Neemias prosseguiu. Estava tudo destruído. As muralhas, as casas. Mas Neemias acreditou. Quem não estava no espírito, na visão de Neemias, não acreditaram, nem entenderam o que ele estava fazendo, duvidaram. Isso acontece conosco, porque às vezes Deus põe esses projetos para a obra dele, para ajudar aqueles que estão precisando, estão desabrigados espiritualmente. Aí quando é de estendermos a mão para contribuir, para ajudar, nós cruzamos os braços. Nós não fazemos. Aí deixamos Neemias fazer sozinho. Porque o sonho é dele. Deus falou com ele. Mas não é assim no reino do Senhor. É na unidade, na comunhão, no amor. Esse trabalho hoje que eu faço, nesse aplicativo digital, neste canal, é a forma que o Senhor pôs no meu coração de reconstruir os muros que foram destruídos, onde muitos estão desabrigados, onde muitos não têm moradias espiritual. Sei que muitos dão risada de mim. Sei que muitos ainda não acreditam. Mas eu vou na força do Senhor. Mas tem também aqueles que acreditam. Tem aqueles que me ajudam, que me dão a mão nessa obra. E o nome do Senhor há de ser glorificado. E assim foi com Neemias. Neemias não pensou nele. Ele poderia permanecer lá no palácio. Mas não. Ele saiu da sua zona de conforto. E foi fazer a obra do Senhor. Ajudar aqueles que precisam. Por isso, o tempo de hoje, temos que ser Neemias, meus amados. Não podemos ser Sambalate e Tobias, não. Temos que ser Neemias para reconstruir muros, casas, vidas.
olhar a miséria daqueles que não têm, olhar para aqueles que estão sofrendo, padecendo, se compadecer e ir fazer a vontade de Deus. Aleluia. O que você tem feito? O que eu tenho feito nesta obra? Tenho sido observador apenas? Tenho sido murmurador? Tenho lutado contra o progresso da obra do Senhor? Quem eu tenho sido? Quem você tem sido? O invasor está destruindo casas aí fora, famílias. E nós, como Neemias, o que vamos fazer? Ficar na nossa zona de conforto? Ou vamos nos levantar e fazer a obra? Aleluia, louvado seja Deus. Mas não é fácil, não é fácil. Vamos ter que ser fortes para aguentar as provocações, as afrontas, os desafios. Mas nós não podemos parar a obra que o Senhor nos fez começar. Neemias falou desta forma: estamos em uma obra e não podemos parar. Foco, propósito, objetivo. Seja onde você estiver fazendo esta obra, aonde esteja levantando este muro, permaneça neste foco. Não ouça o que falam aí fora. Não dê ouvido a palavras contrárias, não. Fique na voz do Senhor. Para aqueles que dizem que está perdido, que é impossível, que não tem como. Para mim, para você, pode até ser que não tenha. Mas com o nosso Deus, a vitória é certa. A obra é concluída na minha casa, na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas é necessário trabalhar. É necessário ter toda a atenção nessa obra. Também não podemos fazer negligentemente. Neemias foi perceptível em cada ponto de onde ele estava construindo. Ele atentou para cada brecha que poderia ter, que poderia fragilizar, aleluia, a sua obra. Temos que ter essa percepção também, para que não deixemos brechas, para que não deixemos falhas, para que não deixemos pontos vulneráveis. É com cautela, é com prudência, foco e determinação. Aleluia. Então que nesta noite, meus queridos, venhamos termos essa atitude de Neemias. Porque Neemias não se deixou se abater, porque ele cria, ele acreditava no Deus a qual ele servia. Aleluia. E que o Senhor não iria desampará-lo em nenhuma circunstância, em nenhum momento. E ele foi firme, ele perseverou até ver a sua obra concluída, até ver a sua obra terminada. E aqueles que zombavam dele,
aqueles que não davam crédito a Ele, eles viram o que o Senhor fez por ele. O Senhor deu vitória para Neemias, honrou Neemias. Mas Neemias ficou firme, perseverou. E nós precisamos perseverar, não importando como esteja o cenário. A nossa alma tem que estar regozijando no Senhor, porque estamos em uma grande obra do grande Deus. Aleluia. Não importa. Tem visto a circunstância, tem olhado a situação, está difícil, mas não lamente. Faça a obra. Levante os muros. Reconstrua a cidade. No poder de Deus. Na força do Senhor. Aleluia. Com ânimo no Espírito. Esses últimos dias tem sido difícil. Muitos têm recuado, desanimado, não suportado. Não é porque Deus não sustentou, não é porque Deus não fortaleceu, é porque olharam mais para o problema, olharam mais para o que falaram, ouviram mais vozes que não era para ouvir. E a alma se abateu. Por isso, nesta noite, o Senhor nos dá essa palavra para que tenhamos a atitude de Neemias. Aleluia. A confiança de Neemias. Aleluia. A determinação de Neemias. Porque num tempo hábil, foi um tempo esplêndido a reconstrução. Assim Deus também pode fazer na minha vida e na sua vida, se nós trabalharmos diligentemente, fervorosamente, cuidadosamente, atentamente. Aleluia. Aí veremos a mão do Senhor operando os milagres e as maravilhas. E assim como a cidade ficou protegida com os muros, a minha vida, a sua vida, a minha casa, a sua casa, quando terminarmos os muros, a proteção estará sobre nós e o Senhor será glorificado. Louvado seja Deus. Então foi esta palavra que o Senhor colocou ao meu coração para compartilhar nesta noite. Não sei, mas eu creio que neste momento essa palavra foi direcionada com um propósito, uma finalidade específica. E a ordem é: se levante, construa o muro, não ouça as vozes estranhas, seja prudente, que no final o Senhor recompensará. Aleluia. Então essa palavra para os nossos corações hoje, estou regozijando por ela, que realmente eu precisava dela, que às vezes parece que tudo está desabando, mas quando nós confiamos, ainda que pareça que esteja,
O Senhor nos dá graça e poder para levantarmos novamente os muros, para aquele que não desiste, mas para o que persevera, para aqueles que não se abatem, mas se levantam. E hoje eu quero estar realmente assim, como Neemias, trabalhando, fazendo, porque são vidas, são almas que precisam serem protegidas. Aleluia. Amém? Então recebam essa palavra, que Deus continue agraciando, fortalecendo, movendo, transformando as vossas vidas, abençoando os seus sonhos e projetos. Não desista. Conheça mais deste Deus, se achegue mais a este Deus. Aleluia. Que Ele tem grandes coisas para a minha vida e a sua vida. Amém? Então, se inscrevam, compartilhem, divulguem, não se envergonhem não custa nada. Envie para seus contatos, e assim a obra do Senhor vai chegando, vai alcançando mais vidas. Não retenha. Faça igual os judeus que, quando viram Neemias chegando para fazer a obra, deram as mãos e o ajudaram a construir. Estou colocando meu tijolinho. Quantos me darão as mãos para colocar os demais tijolinhos? E assim conseguimos cercar a cidade e deixar ela protegida. Amém? Então que Deus abençoe a cada um. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.